Está formada a partir de agora a Rede da Informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Estamos iniciando o nosso jornal semanal Tele Brasil Notícias dessa semana. Sempre agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo e também aqui no Brasil. E lembrando que você acompanha as informações jornalísticas aqui apresentadas através do YouTube, que é Jornal Tele Brasil Notícias, ou mesmo através do Facebook. Você que prefere orientações impressas, nós temos a página no Facebook, A Hora da Notícia, é onde você tem informações de rádio e TV e também informações de utilidades para o seu dia a dia. Sendo assim, vamos às nossas principais manchetes de hoje. Mais de 1,5 milhão de beneficiários do Bolsa Família receberam de forma irregular o benefício. Vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, afirma que investir em moradias populares será a prioridade do governo federal. Governo busca turismo através de modernização dos parques nacionais. Tudo isso e muito mais na edição de hoje do Jornal Tele Brasil Notícias. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. E começamos a edição de hoje do Tele Brasil Notícias falando sobre o Bolsa Família. Porque mais de 1,5 milhão de beneficiários do Bolsa Família, inclusive, receberam o auxílio de forma irregular. E serão também excluídos desse programa social agora no mês de março. E o anúncio foi feito na sexta-feira, dia 24, pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. Segundo o ministro, mais de 700 mil famílias com direito ao benefício serão incluídas no programa. Durante a visita, o ministro conversou com a imprensa e disse que o governo está trabalhando na revisão dos cadastros do Bolsa Família. Acreditamos que mais ou menos 2,5 milhões destes que recebem têm grandes indícios de irregularidade, mas queremos fazer a retirada com muita segurança. Nós temos ali, infelizmente, pessoas com renda elevada, pessoas, acreditem, com 9 salários mínimos para mais e recebendo Bolsa Família. O Bolsa Família, como o nome já diz, ele não é um salário, ele é uma bolsa, ele é um momento emergencial, uma proteção emergencial. Todo o esforço, como eu já disse, é para garantir que a pessoa tenha todo o apoio para garantir a elevação da condição da sua renda. Vamos agora falar então da inteligência artificial, porque ela tem provocado mudanças no mercado de trabalho, na formação e na busca de qualificações no exterior. Vamos observar. E falando de empregos, profissões podem deixar de existir ou sofrer profundas alterações com essas novas realidades. Para manter o emprego, o trabalhador tem que se adaptar e capacitar em novas tecnologias. A Thaís trabalhou em uma empresa que traduz documentos e materiais didáticos. Ela foi dispensada depois da compra de um aplicativo que automatizou esse processo.
a gente só faria a parte de revisão. Pegaria o texto produzido pela máquina de tradução e faria a revisão para saber se estava tudo ok. A equipe foi sendo reduzida, um tradutor resolvia sair da empresa, eles não recolocavam, não nos autorizavam a abrir novas vagas. Então, uma equipe que tinha 9 pessoas, hoje está só com 3. A substituição de postos de trabalho é uma das tendências da adoção cada vez maior da inteligência artificial no mercado profissional. E isso não é exatamente uma novidade. Por exemplo, já existiu a profissão de vendedor de enciclopédias até que foi criada a internet. Para lidar bem com essa realidade, é preciso se capacitar para atividades cada vez menos operacionais e mais mentais. A primeira coisa é ele entender quais são as tecnologias que estarão sendo implementadas na sua empresa, na sua indústria e se antecipar para que ele possa se aperfeiçoar, se especializar e estar preparado para o momento que essas tecnologias passem a funcionar dentro das empresas. Segundo Felipe, o surgimento de vagas em novas áreas deve ser maior do que aquelas perdidas com a extinção de ocupações obsoletas. O Fórum Econômico Mundial estima que até 2025 haverá um saldo positivo de 12 milhões de vagas de trabalho ligadas a novas tecnologias. O Senai oferece uma série de cursos no nosso site mundosenai.com.br, onde a gente apresenta todos esses cursos sobre essas tecnologias. É uma oportunidade, principalmente para o jovem que já é nativo digital, que busca nas tecnologias a sua profissão. No Tribunal de Justiça de Pernambuco, a implementação da inteligência artificial aumentou a eficiência na triagem de processos fiscais da Prefeitura de Recife. Eles agora tramitam mais rapidamente. Não houve dispensa de servidores que passaram a dedicar mais tempo a atividades mais complexas e menos repetitivas. A ferramenta fazia o trabalho mais ou menos de 11 servidores e o incremento aí da velocidade foi cerca de 36 vezes mais rápido que esses 11 servidores realizando a mesma atividade. Ou seja, a gente reduziu a época de um ano e meio para menos de 15 dias a mesma atividade, sendo que realizada pela ferramenta. Saúde. Muito bem, vamos falar agora então do INSS, que a partir de agora utilizará justamente o cruzamento dos dados para que ele possa comprovar a vida do segurado que recebe o benefício. Uma exigência que ficou no passado. Desde 1º de janeiro, o beneficiário do INSS não precisa mais se deslocar a uma agência bancária, por exemplo, para fazer a prova de vida. A obrigação agora é do próprio INSS, por meio do cruzamento de dados. Basta que o segurado faça algumas movimentações corriqueiras. Uma delas é acessar o aplicativo Meu INSS com o selo Ouro. Ser atendido presencialmente em alguma agência do INSS, fazer perícia médica ou ter sido atendido pelo Sistema Público de Saúde. Empréstimos consignados, saques bancários com reconhecimento por biometria, vacinação, votação, emissão de passaporte ou de carteira de motorista ou de identidade. E fazer a declaração de imposto de renda no último ano também são válidos como prova de vida. Tem tantos meios de cruzar dados que a pessoa está viva ou não, né? Através do SUS, do consignado, da imposto de renda, declaração. Quando todo esse pacote de informações registradas ao longo do ano for suficiente, o sistema considerará a prova de vida realizada, garantindo a manutenção do benefício até o próximo ciclo. São considerados válidos para a prova de vida os atos realizados nos 10 meses seguintes ao mês de aniversário do beneficiário. Em 2023, a estimativa é que o INSS tenha de comprovar a vida de cerca de 17 milhões de pessoas. A prova de vida sempre é feita para beneficiários que recebem aposentadorias, pensão por morte e amparos por incapacidade. Caso o INSS não consiga reunir informações suficientes para a prova de vida, aí sim ele entrará em contato com o segurado, que terá mais 60 dias para fazer a atualização cadastral. A gente vai notificá-lo através do aplicativo do INSS ou através de ligação telefônica ou ainda através da notificação bancária para que ele possa fazer a comprovação de vida.
A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Consulte ao doutor. Muito bem, estamos inaugurando então no Tele Brasil Notícias o novo quadro Consulte ao Doutor. Esse quadro vem em função do seu pedido, porque anteriormente o Consulte ao Doutor era consultas médicas apresentadas em rádio e televisão na consultoria que nós fazíamos anteriormente. Hoje ele está destinado à sua pergunta, você que busca um atendimento jurídico de um advogado especializado em diversos assuntos, né, que são a vara civil, criminal e outras mais. Então está aberto aí o espaço para a sua participação. Contando sempre aqui conosco a doutora Sirlene Alexandre, que aliás, como eu disse, é uma pessoa que está hoje em dia nessas informações, está preparada para responder a sua pergunta. E começamos o nosso consulte ao doutor com a sua pergunta, você que teve aí, passou pela enchente, seu carro encheu de água, a sua casa desmoronou. Quais são os direitos que você tem? Como um advogado consegue tratar esse assunto? O que ele precisa de você? E quanto tempo leva um processo desse? A doutora Sirlene Alexandre vai responder diretamente a você. Por isso, preste atenção. Bom, você teve problema com o seu imóvel, com o seu carro, com enchente, infelizmente, né? Por conta das chuvas. O que você tem que fazer? Procurar um advogado, primeira coisa, agendar uma consulta. Ali você vai explicar o seu caso, tá? E o advogado vai analisar minuciosamente e vai te esclarecer todas as suas dúvidas e como você pode proceder e agir mediante uma ação por indenização material ou moral. Essas ações, tanto moral e material, se for no juizado de pequenas causas, elas são rápidas, de 1 ano até 1 ano e meio, talvez até um pouquinho menos. Se for de natureza superior a 40 mil salários, aí ela tem realmente um pouquinho mais, bem mais morosa. Pode demorar aí de 1 ano a 2 anos a 3 anos esse tipo de ação. Lembrando que essa ação, se for contra o seguro, a seguradora, vai demorar aí de 1 ano e pouco até 2 anos. Se for contra a prefeitura, para a sua indenização, pode demorar aí de 1 ano até 5 anos. E com esta informação, o nosso Consulte ao Doutor dessa semana vai ficando por aqui. Mas não esqueça, qualquer detalhe que você desejar, entre em contato com a doutora. Gente, meu nome é doutora Sirlene Alexandre, meu celular e o WhatsApp é 997686749, 011 São Paulo, aqui do escritório. A gente fica à sua disposição. Consulte ao doutor. E vamos agora falar então do Senado Federal, porque uma medida provisória foi editada no mês de fevereiro e ela inclusive retorna o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida. É um programa que esta medida provisória prevê o retorno da faixa 1, que atende justamente as famílias de baixa renda. E o objetivo principal é atender famílias com renda mensal de até R$ 8.000 na zona urbana e de até R$ 96.000 anual no meio rural. A medida provisória será analisada no Congresso. O objetivo é atender famílias com renda mensal de até R$ 8.000 na zona urbana e anual de até R$ 96.000 na zona rural. Esse valor não leva em conta benefícios temporários, assistenciais ou previdenciários, como auxílio-doença, auxílio-acidente, seguro-desemprego, benefício de prestação continuada e Bolsa Família. A principal mudança, segundo o governo, é o retorno da faixa 1, que atende às famílias de menor renda. A intenção é que até 50%
das unidades financiadas e subsidiadas sejam destinadas a esse público. A medida provisória autoriza ainda a compra de imóveis usados. Antes, o programa era limitado apenas a habitações em construção. Na aquisição desses imóveis, os financiamentos serão subsidiados com recursos do FGTS, ou seja, com taxas de juros menores que as praticadas no mercado. Na primeira faixa, só será permitida a compra de imóveis novos. A divisão de acordo com faixas de renda é feita da seguinte forma na zona urbana. Faixa 1, renda bruta familiar mensal de até R$ 2.640. Já na faixa 2, a renda bruta familiar mensal deve ser a partir de R$ 2.640 até R$ 4.400. A terceira e última faixa vai de R$ 4.400 até R$ 8.000. No caso das famílias residentes em áreas rurais, as faixas são calculadas considerando a renda anual. A faixa 1 é de até R$ 31.680. A faixa 2 vai de R$ 31.680 até R$ 52.800. A faixa 3 compreende famílias com renda bruta anual de R$ 52.800 até R$ 96.000. Os contratos e os registros das moradias serão feitos preferencialmente no nome da mulher. Se ela for a chefe de família, não precisa da autorização do marido. O programa também vai incluir pessoas em situação de rua na lista dos possíveis beneficiários da iniciativa. Eu apresentei 8 emendas nessa medida provisória, todas visando a melhoria, claro, da qualidade de vida desses futuros moradores, desde a acessibilidade até o acesso a energias solares, eólicas sustentáveis. É importante que todos nós estejamos mobilizados para enfrentar esse grande dilema e, claro, esse grande desafio, que é levar moradia digna para as famílias brasileiras. Muito bem, vamos falar agora dos desastres naturais que aconteceram aqui no Brasil, principalmente no litoral norte do estado de São Paulo, que atingiu diversas praias. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, acompanhado de ministros, sobrevoaram esta área no dia 25 agora de fevereiro, áreas como o litoral norte, que foi bastante atingida, e justamente preocupado com o bem-estar das famílias e da recuperação destas áreas, ele afirmou que é prioridade do governo federal investir na construção de moradias populares. Vamos observar. O vice-presidente Geraldo Alckmin chegou ao litoral norte paulista junto da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Eles visitaram o Atlântico, o maior navio da Marinha Brasileira, que atracou no Porto de São Sebastião, cidade mais atingida pela tragédia. Em seguida, Alckmin se reuniu no Teatro Municipal de São Sebastião com o prefeito Felipe Augusto e integrantes do governo estadual. Alckmin afirmou que investir em habitação é uma prioridade do atual governo e que será parceiro do governo de São Paulo na construção de moradias às famílias de baixa renda, as mais prejudicadas pelos impactos do temporal. Se você pegar o orçamento desse ano, o item que teve maior acréscimo no chamado extrateto foi exatamente para moradias. São 10,5 bilhões de reais. Hoje no Brasil, cerca de 4 milhões de pessoas vivem nas 14 mil áreas de alto risco. Por isso a necessidade de programas habitacionais. As pessoas em algum lugar têm que morar. Então há necessidade de você ter programas habitacionais, município, estado e União. Segundo o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, o plano de ação entre as 3 esferas já começou. A gente vai ter que fazer a acomodação de um grande número de pessoas desabrigadas e que a gente ainda está mapeando. São cerca de 600 pessoas abrigadas em casas de amigos e parentes. O vice-presidente Geraldo Alckmin também sobrevoou as áreas de São Sebastião mais atingidas pelas chuvas. A principal delas, a Barra do Saí, na Costa Sul. São Sebastião é um tradicional destino turístico daqui de São Paulo, mas neste momento, a orientação das autoridades é que as pessoas não venham para o litoral norte, exceto em caso de necessidade. Isso porque as estradas que dão acesso à região ainda têm algumas vias com interdição parcial. E é importante que os caminhos estejam livres para que os veículos de saúde e também de serviços possam auxiliar no apoio às vítimas. Muito bem, vamos falar então do DPVAT, que é justamente o seguro que garante a indenização daqueles que sofrem acidentes. A Caixa Econômica é a responsável por esse recurso
e pelos pagamentos dessas indenizações do DPVAT. Este seguro indeniza vítimas de acidentes de trânsito e só nos últimos 2 anos foram pagos cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais. Em julho de 2021, Aleph sofreu um acidente de moto e teve uma fratura no punho. Ele acionou o seguro DPVAT e o dinheiro ajudou a pagar os medicamentos e despesas médicas. Teve algumas indicações de uns colegas meus, né, que já sofreram acidente, conseguiram receber o seguro DPVAT por agências, né? No meu caso, foi mais ou menos uns 3 meses. O DPVAT indeniza vítimas de acidentes de trânsito, sejam motoristas, passageiros ou pedestres, brasileiros ou estrangeiros. A indenização é paga em casos de morte, invalidez permanente, total ou parcial, e reembolso de despesas médicas e hospitalares da rede privada por danos físicos causados por acidentes envolvendo carros, motos, caminhões, caminhonetes, ônibus e tratores. Em caso de morte, o valor é de R$ 13.500. Quando há invalidez permanente, a indenização varia de acordo com a lesão da vítima e pode chegar a R$ 13.500. As despesas médicas e hospitalares são reembolsadas em até R$ 2.700. A Caixa Econômica Federal assumiu a gestão do DPVAT em 2021. Uma medida provisória editada pelo governo prorroga a gestão e o pagamento do benefício pelo banco até dezembro de 2023. Cerca de 650 mil solicitações de indenização já foram recebidas. Dessas 650 mil, cerca de 586 mil solicitações já foram concluídas, o que dá cerca de 1 bilhão e 600 milhões de reais já pagos às vítimas de trânsito ou seus beneficiários só no período de administração da Caixa. A solicitação do benefício é gratuita e pode ser feita nas agências do banco ou pelo aplicativo DPVAT Caixa. Todas as regrinhas que envolvem a indenização do seguro DPVAT estão disponíveis no site da Caixa na internet no endereço www.caixa.gov.br/DPVAT. Muito bem, vamos falar agora do imposto de renda, porque é chegada a hora de apresentar a declaração do imposto de renda de pessoas físicas, né? E em relação a esse fato, o ano base de 2022. E preste atenção que você que estava acostumado a declarar o imposto de renda, sabe que até o ano passado, inclusive, as informações elas poderiam ser enviadas já nos primeiros dias de março. Mas, a partir de agora, então, houve a mudança neste ano. A entrega começa e termina num período mais tarde. Vamos observar com mais detalhe. Tradicionalmente, o prazo de entrega começava no primeiro dia útil de março e ia até o final de abril. Mas isso foi alterado nos últimos 3 anos por causa da pandemia de Covid-19. E a partir deste ano, a entrega vai passar a ser liberada entre 15 de março e 31 de maio. A mudança é para permitir que, desde o início do período, o contribuinte tenha acesso à declaração pré-preenchida. Eu não estava sabendo, tanto é que eu estava já indo para poder pedir pessoal para fazer para mim. Deixo para a última hora. Não fiz nada ainda, só soube que foi adiado para maio, para 31 de maio. Esse modelo facilita a prestação de contas porque todas as informações já vão estar lá para serem revisadas. Antes, a opção só ficava disponível uma semana depois da abertura do prazo, quando a Receita atualizava as informações financeiras dos contribuintes, que neste ano devem ser fornecidas pelas empresas, bancos e planos de saúde até a próxima terça-feira. Mesmo com essa facilidade, o contribuinte ainda precisa se organizar. Mesmo com a declaração pré-preenchida, o contribuinte ele precisa de ter toda a documentação em mãos para que ele proceda à conferência, né? Se estiver faltando algo, ele acrescenta, comparando com a sua documentação, e se tiver algo divergente, ele precisa entrar em contato, né, com a fonte de terceiros para que proceda a correção. Já estou me preparando, estou juntando lá algumas notas, vendo o que é possível, né? Já vou começar a organizar os documentos.
Como eu faço essa correção? Eu elaboro uma declaração de imposto de renda retificadora. Vamos falar agora dos mercados externos, porque a Apex Brasil tem um programa de qualificação para justamente ajudar empresas da região norte do país a aumentar as vendas para o mercado externo. Vamos conhecer esta informação. Mandioca, frutos como açaí, pé de babaçu, diante de toda a riqueza e biodiversidade da floresta amazônica, empresas locais estão diversificando os produtos de exportação. E é aí que entra a Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção e Exportações e Investimentos, que oferece programas de capacitação para quem deseja exportar. A Mandioca, que fabrica 20 produtos originários da Amazônia, tinha um desejo de entrar para o mercado internacional e participou do programa. A gente começou a ter um entendimento das demandas para quem quer exportar, das necessidades para quem quer exportar. Isso inclui coisas mais simples, tipo desde ter uma tabela de preço, desde você ter alguma embalagem traduzida, alguma informação traduzida, um catálogo, um site. A 100% Amazônia foi outra empresa que também teve apoio da Apex Brasil para exportar. São mais de 50 produtos de 28 espécies botânicas que chegam a 17 países. E uma das delícias é a polpa do açaí. As atividades de extração e beneficiamento são feitas por quilombolas e trabalhadores urbanos. E todo o processo é padronizado. Essa padronização ela é que faz toda a diferença, né? Porque assim eu consigo fazer uma venda técnica. A pessoa, o cliente lá fora quer um determinado nível de antocianina, a gente vai aqui e vende esse determinado tipo de antocianina. O estudo de inteligência de mercado da Amazônia Legal mostrou que em 2022 a região norte foi responsável por 8,5% das exportações brasileiras e ficou na 4ª posição das regiões exportadoras do Brasil. E ainda tem grande potencial de expansão. Há uma infinidade de outros produtos, como extratos, óleos e essências, de aplicação direta nas indústrias cosméticas e farmacêuticas. Temos o caso também das fibras, das sementes e das peles, que fazem a moda brasileira, a moda amazônica brilhar no Brasil e no mundo. Vamos falar agora com você que tem dívidas aí, justamente aquelas dívidas com a Receita Federal. Porque a Receita Federal, então, vai facilitar a quitação dessas dívidas. Por parte, são as dívidas tributárias de micro e pequenas empresas e também para justamente acabar realizando o movimento econômico em nosso país. A medida pretende facilitar a vida do micro e pequeno empresário e, além deles, qualquer pessoa pode participar do programa Litígio Zero, que oferece de 40% a 50% de desconto sobre o total da dívida tributária e parcela em 12 vezes o valor final. A Receita também quer reduzir os processos judiciais e promete não cobrar juros do contribuinte que encerrar o litígio e negociar a quitação do débito. Esse crédito está sendo discutido há muitos anos, então nesse caso a gente considera de baixa recuperabilidade e ao mesmo tempo existe um propósito que está por trás disso tudo, que é devolver a regularidade a essas pessoas, sejam cidadãos, sejam as empresas, para que elas voltem a movimentar a economia. Para o governo federal, a renegociação de dívidas com a União traz vantagem para o Tesouro Público. Mesmo que o montante a receber seja menor, o dinheiro arrecadado ajuda a organizar o orçamento. O governo federal consegue fazer caixa e é muito importante nessa situação que a gente se encontra com essa necessidade de diminuir déficit. Nós temos uma estatística da possibilidade máxima de recuperação, que são 35 bilhões de reais. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta.
Condomínio, dia a dia. Muito bem, estamos começando novamente o nosso quadro Condomínio Dia a Dia, sempre com a presença agradável, né, da doutora Silene Alexandre. E, aliás, hoje nós vamos falar de uma coisa que eu acho curioso, né? Dentro do estatuto do condomínio, ele é obrigado a ter seguro do prédio. Como é que funciona essa estrutura? Eu tenho lá meu condomínio, passo a colocar locação comercial ou locação residencial. Quais são as providências que eu, como proprietário daquele imóvel, vou colocar esse imóvel para esse tipo de serviço? Como é que eu devo agilizar a documentação e ter ela funcionando corretamente? Bom, primeira coisa que você falou aí, nós temos que distinguir qual o tipo de condomínio, se ele é misto ou não. No meu caso, eu moro num condomínio totalmente residencial. Certo. E o misto é quando tem residencial com comercial. E quem determina se é misto ou é... Quando a própria Assembleia e o próprio Estatuto do condomínio. Não envolve a zona de onde você mora, por exemplo? Não. Você pode morar num condomínio totalmente residencial, aí tem uma Assembleia e resolve que aquele condomínio passará a ser misto. Pode ocorrer. Lógico que tem que avisar a prefeitura, tem que ter alvará de mudanças e de alteração de fachada. E ali terá que ter as reformas necessárias, e toda vez que um condomínio ele é misto, que tem parte comercial e parte residencial, ele é obrigatório ter seguro. Ponto. Isso está no Código Civil também, com o novo advento agora. Então, agora, esses novos condomínios que estão se lançando, que é um condomínio que tem lojas, tem uma série de coisas, eles entram, então, nesta legislação? Entra no Código Civil. Tudo olha, gente, é o Código do CREA, de construção, porque o prédio hoje, superior a 4 andares, é obrigatório ter um engenheiro. Então, vai para o CREA. Se ele for condomínio com 4, porém com mais torres, também o engenheiro. Então, qual que é a legislação? É da construção, do plano diretor daquele município, da Assembleia do Condomínio e do Estatuto do Condomínio. Então, por exemplo, que a gente vê muito por aí, na Vila Mariana, em Pinheiros, são prédios mistos. Embaixo, sempre na área térreo, é comercial, parte superior, geralmente, começa escritório, 1, 2 e 3, e geralmente do quarto para cima são residenciais. Pode isso? Claro que pode. Só que isso aí, quando foi construído esse prédio, já teve um alvará para isso. Você pode alterar depois? Você pode alterar, sim. Porém, você tem que ter um engenheiro que assine, você tem que ter um alvará de autorização de mudança de fachada e, lógico, que tem que passar pelo condômino. Como é considerado direito de propriedade, 100% dos proprietários têm que votar para mudança de qualquer coisa. Por exemplo, também no seu para prédio, uma assembleia. Uma assembleia, e tem que ser 100%. É ordinária ou é extraordinária? Não, pode ser ordinária. Pode ser ordinária e 100%. Digamos que aquele condomínio tem 300 apartamentos, 300 proprietários. Para ter uma alteração de fachada, de mudança de residencial para comercial, ou vice-versa, que isso ocorre, 100% porque é direito de propriedade. E o lucro oferido desta situação? Vai para o condomínio. Digamos, ele entra no fundo de reserva? Não. O fundo de reserva são outras coisas. O fundo de reserva você pega ali de 2% a 4% de tudo que você arrecada mensal e guarda. Que é, por lei também, pelo novo Código Civil, é obrigatório. É obrigatório. Porque antigamente não era obrigatório. Antigamente você ia na Assembleia, a Assembleia determinava. Não, essas mudanças com o advento do Código Civil. Tá. Aí você pode fazer uma pergunta. Doutora, mas no meu condomínio não é assim. Então ele tem que regular. Eu aconselho você conversar com o seu síndico e com os gestores, né, com a administradora, se assim tiver, porque tem a autogestão. Tem condomínio pequenininho que não precisa... prédio de 3, 4 andares, que às vezes não acontece isso. É autogestão. Né? Então, o ideal é sempre manter a lei. Agora, para que serve? É para uma emergência. De repente, sei lá, caiu um para-raio, pegou fogo, aí tem um seguro por danos. Você pode falar, mas tem uns seguros por danos, doutora. Sim, tem. Mas o fundo de reserva, se eventual tiver... chamar o bombeiro, teve alguma morte, algum acidente, alguém se machucou, pagar alguma coisa. Agora, o fundo de reserva é exatamente para você alguma emergência. Digamos que o seu elevador caiu, quebrou.
que pode ser, arrebentou a corrente, fundo de reserva para isso. Então, o fundo de reserva, ele serve para isso, ele é obrigatório com o advento com o novo Código Civil. Agora uma pergunta é essa, por que geralmente alguns prédios têm seu fundo de reserva, mas chega numa situação dessa, temos que fazer uma assembleia, temos que ratear o valor e etc. Como é que funciona isso? Não, o rateamento ele existe sim, pode ter, porque é o seguinte, o fundo de reserva é sempre usado, o fundo de reserva é sempre para usar no ano posterior. Então, eu vou arrecadar 2023 para usar 2024. Certo. Por isso tem um rateio. O rateio, por exemplo, o fundo de reserva é de 2% a 3%, até 4%. Digamos que ele dá aí uns 10, 15 mil. E o seu elevador custa 300 mil. Vai faltar dinheiro. Vai faltar dinheiro, aí vai acontecer o quê? O rateio. Agora, por exemplo, você pode usar o seu fundo de reserva também, mas o rateio pode. Nada impede. Só que o uso do fundo de reserva, ele tem que ir para a Assembleia, muitas das vezes extraordinária. Ele pode ser usado, só que o direito de propriedade diz que tem que ser comunicado a todos. Certo. Então, o fundo de reserva é um valor, é um percentual de 2% a 4%, muito pequeno, muito ínfimo, dependendo do que acontecer, ele não tem realmente condições de arcar de todas aquelas despesas do condomínio. Bom, falamos muito aqui sobre essa questão, então, da regularização de condomínios para se tornar comercial ou misto, como você própria... Ou vice-versa. Agora vamos à questão das perguntas feitas por muitas pessoas. Eu tenho até algumas perguntas que a gente vê bastante na internet, mas uma questão que acaba preocupando muitas pessoas é justamente nesses momentos aí de tragédias, etc. A pessoa pergunta, no meu caso, eu moro no último andar, destelhou, a caixa d'água vazou lá, acabou com o meu apartamento. Quem que vai me indenizar disso e quanto tempo deveria ser regularizado uma situação dessa? Nossa, isso acontece muito. Eu acho que eu tenho umas 20, 30 ações nesse sentido. A caixa d'água quebrou, rachou, sei lá, aconteceu alguma coisa, um raio, alguém danificou, alguma coisa nesse sentido, quem responde, quem é responsável é o condomínio, porque a caixa d'água é de comum. Então, quem arca com essa situação é o condomínio. Tem alguns condomínios na Zona Leste de São Paulo que aconteceu isso, né? Muito. Teve o caso do... Só que aí é o caso fortuito, tem que tomar cuidado. Mas não faz parte da... Não, no caso fortuito, aí quem cuida é o seguro. Tá. Caso fortuito porque é de natureza. Querendo acionar até o governo, que é o proprietário dos imóveis que eles... mas aí... CDHU. CDHU não pertence ao Estado. Ele é um financiamento da Caixa Federal junto à classe média baixa, inclusive eu sou, tá? A gente deixa bem claro aqui. E aquele apartamento, ele é ministrado, a sua gerência de pagamento é a Caixa Federal. No final do pagamento, aquele apartamento passa a ser da pessoa. Então, ele não é governamental. Neste caso aí, da CDHU, a administradora realmente dos fundos e do pagamento das prestações é a Caixa Federal, mas o proprietário é você. Então, ele, com certeza, todo condomínio, ele tem uma administradora ou autogestão. Quem responde, quem que tem rateio, ou quem tem que acionar o seguro é o síndico. Tá. Então, não cabe acionar o governo, não. É muito errado. O que o governo vai responder? De repente, você foi num leilão da Caixa Federal, comprou um apartamento, e esse apartamento está com mofo, algum problema. Aí, realmente, quem responde é a Caixa Federal, onde você comprou. Tá, porque ela está vinculada a quem construiu o imóvel. Exatamente. Né? A construtora, mas aquela construtora repassou para a Caixa Federal. Aí nós temos que tomar cuidado, porque quando está em construção, os dois respondem, a construtora e a Caixa Federal. Mas quando aquele apartamento já é da Caixa Federal, quem responde é a Caixa Federal. Porque ela faz uma vistoria antes de... Ela é obrigada. A vistoria para você comprar, ela é obrigatória. Tá. E quem paga, claro, é a Caixa Federal. Está em torno aí uma vistoria de R$1.000 a R$3.000, então a Caixa é responsável. Se ela tem um engenheiro que não fez corretamente essa vistoria, este laudo, eles falam de conformidade, aí quem arca é a Caixa Federal. Aí digamos que daqui 10 anos apareceu algum defeito, aí tem que estudar, tem que levar para um advogado especialista para a gente estudar
de que forma e que dano é este. Porque tem aquele dano repetitório, ou seja, aquele dano oculto. Aí, se for um dano oculto, quem responde é a construtora. Se for um dano causado pelo uso do apartamento, o proprietário. Se for um dano na estrutura, é o condomínio. Se for um dano na compra do imóvel, relacionado à compra do imóvel, é a Caixa Federal. Ah, certo. Então, tem essas 4 coisas. Então, é melhor você, se você tem um problema com o seu apartamento, melhor você contratar ou consultar o seu advogado para saber realmente a quem você deve recorrer. Agora, digamos que é um dano que você também não detecta quem é culpado. Aciona todo mundo. Certo. Aí, no caso, aciona tanto a Caixa Federal, se for o caso, mas lembrando, gente, eu estou citando aqui a Caixa Federal, mas o seu apartamento pode ser do Banco Itaú, pode ser do Bradesco, qualquer outra instituição. Tá, não, eu ia perguntar justamente, no caso, aí a gente falou do sistema público, mas também tem aquele particular, né? Então, o particular, ele se enquadra de que forma? A mesma coisa. Lembrando que a CDHU, ele é um apartamento para classe média e baixa, não significa que é do governo, porque no final do contrato, você passa a ser proprietário. A Caixa Federal é gestora do pagamento daquele dinheiro, bem como juros de baixa renda, que hoje está em torno de 6% a 8% graças ao Bolsonaro, que diminuiu. Entendeu? Então, a CDHU não é do governo, não é governamental. Ele é exatamente usado, um fundo do trabalhador, o PIS-PASEP é para isso. O fundo de garantia também é para isso. Aí a Caixa Federal gesta esse dinheiro e constrói aquele apartamento com juros baixos. Mas não é governamental. Ele será um dia, com certeza, propriedade de alguém. Muito bem. E por aqui vamos encerrando então o nosso condomínio dia a dia. Aqui ao meu lado está a doutora Silene Alexandre. Aliás, passa seu número e outras informações para que as pessoas possam também entrar em contato, porque esse assunto é um assunto bastante interessante. Bem interessante. Bom, qualquer coisa pode mandar um e-mail ou a sua pergunta para o meu WhatsApp, 011 São Paulo, 997-6867-49, ou pelo e-mail advocaciatrindade@hotmail.com. Condomínio, dia a dia. Muito bem, vamos falar agora dos contribuintes em geral, que poderão pagar as dívidas federais com cartão de crédito. Isso mesmo. Por enquanto, o valor máximo para pagamento está limitado a R$15 mil. Inicialmente, o benefício criado em parceria com o Banco do Brasil está liberado apenas para os débitos inscritos em dívida ativa da União, no programa Regularize, e para multas por atraso na entrega das declarações do Simples Nacional. Mas a previsão é que o sistema seja estendido a outras dívidas tributárias no decorrer deste ano. O cartão de crédito é uma grande facilidade que praticamente grande parte das pessoas físicas e empresas, principalmente as empresas menores, possuem. O contribuinte pode acompanhar toda a negociação e ainda obter o comprovante do pagamento por meio do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o ECAC, ou por e-mail. Neste primeiro momento, o valor a ser negociado por cartão de crédito está limitado a R$15 mil. Muito bem, vamos falar também do mercado de reciclagem, porque um decreto do governo federal, ele quer incentivar a reciclagem e também o reuso dos vidros no Brasil. Vamos conhecer mais de perto essa ação e a necessidade para que isso venha a ocorrer. Mais de 1 bilhão de garrafas de vidro são descartadas todo ano no país, muitas delas de forma inadequada, em praias, rios, terrenos baldios e lixões, por exemplo. Mas você sabia que aquela garrafa vazia, ou até mesmo aquele copo que quebrou, ainda podem ser úteis? Por isso, a importância do descarte correto. Essa cooperativa, que atua no Distrito Federal, coleta cerca de 40 toneladas de vidro por mês. Aqui o material é recebido, passa por triagem e depois é vendido para empresas que transformam esse vidro em outros produtos. A gente tem uma empresa, que faz a coleta. Esse vidro ele é coletado na esteira, a gente coloca ele dentro de um container e aí a empresa, que é a Marfix, ela vem, faz o recolhimento e de lá eles fazem outra separação e leva-se até a indústria, que é lá em São Paulo. Tem muitas coisas que eles podem fazer com esse vidro, que eles tornam uma areinha, inclusive para asfalto, para asfaltar, ele é muito bom, eles também fazem esse processo.
Assim como o Distrito Federal, muitos estados brasileiros coletam o vidro, mas ainda não reciclam. Para mudar esse cenário, o governo federal criou, por decreto, o Sistema Nacional de Logística Reversa de Embalagens de Vidro, que é o sistema que possibilita o retorno de embalagens ao ciclo produtivo. Assim, a natureza é preservada e empregos verdes são criados. As ações serão realizadas pela iniciativa privada, por meio de parcerias entre fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. E para que tenham sucesso, precisam da colaboração de toda a sociedade. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje aborda a questão de médicas ou médica que não pode ser curadora de paciente da clínica psiquiátrica em que ela trabalha. De acordo com a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, médica não pode ser curadora de paciente da clínica psiquiátrica em que ela trabalhou. Por unanimidade, o colegiado entendeu que uma médica não pode ser nomeada para atuar como curadora de uma paciente que está internada em uma clínica psiquiátrica onde ela trabalhou. Segundo os ministros, o reconhecimento da inaptidão para a curadoria decorre de um possível conflito de interesses. Na origem do caso, 2 irmãos ajuizaram ação de interdição em desfavor da irmã, buscando a nomeação de uma pessoa de confiança como curadora ou a atribuição dessa função a algum deles, sob o fundamento de que ela seria civilmente incapaz por ter sido diagnosticada com um tipo de psicose. No recurso ao STJ, os irmãos alegaram que não foi demonstrado um critério capaz de justificar a nomeação da curadora pela falta de qualquer vínculo com a curatelada. Além disso, alegaram que o dono da clínica estaria cobrando um valor muito alto da paciente, o que evidenciaria um conflito de interesse. O relator do recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, observou possível conflito de interesse no eventual exercício da curatela pela médica que trabalhou na clínica onde a paciente está internada. O ministro destacou ainda que a interditada demonstrou aversão aos irmãos e à curadora que eles indicavam. Por isso, o ministro considerou que a curadoria não poderia ser entregue a nenhuma dessas pessoas. Com isso, o colegiado da terceira turma deu parcial provimento ao recurso especial e determinou o retorno do processo ao juízo de origem para que se proceda à nomeação de novo curador. Muito bem, vamos falar agora então de turismo, porque o governo está modernizando os parques nacionais para justamente atrair novos visitantes e também esportistas em geral. Fazer trilhas de bicicleta ou caminhando, sol e vento no rosto, ar puro, uma fuga do corre-corre e do estresse diário. Para muitos, isso chama liberdade. Para outros, é uma terapia. Através da trilha, eu conheço lugares que jamais o carro me levaria. Para o brasileiro, o verão é sinônimo de praia, mas tem pessoas que preferem o silêncio e a intimidade que só é possível quando em contato direto com a natureza. São momentos inesquecíveis, paisagens revigorantes que sempre surpreendem. Chegar num local bem diferente e você realmente ficar deslumbrado, né, com o local. A sensação de liberdade é bem grande, né? Cachoeiras, rios, serras e piscinas naturais. São 16 parques nacionais espalhados pelo país sob a coordenação do governo federal. O número de usuários vem crescendo desde a criação da Rede Nacional de Trilhas, percursos planejados e bem sinalizados, construção de campings, banheiros, locais de alimentação e de descanso. Mais conforto e segurança para passeios e prática de esportes. A gente quer, em 30 anos, prover trilhas no máximo a 1 hora de carro de cada habitante brasileiro, como uma ferramenta de conservação. O Brasil tem hoje 2.000 quilômetros de percursos sinalizados dentro da Rede Nacional de Trilhas. A ideia é unir essas paisagens em todas as unidades de conservação do país, para aumentar o número de visitantes, gerar emprego e renda e ainda ajudar na conservação desses locais. Até 2017, eram registradas cerca de
20 mil visitas anuais. Após a sinalização das trilhas para mountain bike em 2017 e as trilhas de caminhada em 2018, esse dado de visitação saltou para cerca de 80 mil visitas. Salete descobriu o prazer de pedalar em trilhas há 3 anos e já contabiliza mais de 3 mil quilômetros rodados em cima da sua magrela. Garante que ajuda no equilíbrio do corpo e da mente. Você fazer trilhas é você entrar na sua intimidade, na intimidade com Deus, né? É você fazer uma autorreflexão. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco, e o Tele Brasil Notícias está chegando ao seu final. Antes vamos falar da cidade de Maués, no Amazonas, que é considerado a capital nacional aí do Guaraná. A qualidade do fruto produzida ali é reconhecida com o selo de indicação geográfica. Vamos observar. Em Maués, a capital do Guaraná, o gambá é um ritmo que embala os encontros dos produtores de Guaraná. Em São José do Paricá, a reunião é na sombra de uma árvore, na beira do rio. Ninguém sabe ao certo como foi inventado, mas acredita-se que é uma mistura de ritmos africanos com indígenas. A tradição foi passada de geração para geração, principalmente nas comunidades ribeirinhas, indígenas e quilombolas. Tudo que esses instrumentos eu que faço, caracachá, gambá, tamborinho, banjo, eu faço. Tudo isso é meu trabalho, que meu pai e meus irmãos me ensinaram e eu aprendi com meus colegas. Esse daqui ó, é mais velho do que eu, porque esse gambá aqui era do tempo da finada minha avó. Tomei de posse dele e só vai me deixar quando o dia que Deus me tirar. Aí fica meus netos, fica meus filhos, se eles pensarem no futuro, né? Com certeza eles vão se lembrar como eu me lembro. E em várias letras, as lendas que rodeiam o Guaraná também são cantadas. Quando eu me entendi, já me falavam no Guaraná, minha avó falava assim, ó, que o Guaraná surgiu do índio. Na zona urbana de Maués, no Liceu de Artes, as lendas do Guaraná são retratadas através da dança. Essa versão é chamada Lenda do Curumim. Ela retrata 3 irmãos e eles eram guardiões da floresta. Muansabê, que era a mulher, ela exercia mais poderes sobre a floresta do que os 2 irmãos. E por muita inveja dos irmãos, né, eles perseguiam muito. E uma dessas perseguições, uma cobra encostou nela, engravidou. Ela teve o seu bebê e os poderes dela passaram para o seu filho. E uma noite a criança fugiu da sua mãe, subiu no pé da castanheira e de lá caiu e os animais mataram. Ela não se desesperou, ao contrário, a atitude dela foi pegar o filho no colo, ela arrancou os seus olhos e desses olhos ela profetizou um poder maior. E quando esses olhos foram enterrados, lá também nasceu o pé de Guaraná. E esse foi o jornal Tele Brasil Notícias dessa semana. Estaremos de volta na semana que vem com os apoios técnicos do Pedro Henrique e também do João Vitor. Até lá. Tele Brasil Notícias.